O Senhor ressuscitou, aleluia. Não há tristeza nem temor, aleluia. O caminho que Ele traçou, aleluia, nos convida a caminhar, aleluia. Oi pessoal, paz e bem, eu sou o Frei Zeca e faço parte da equipe de comunicação, o Comunica 15, que junto com o secretariado das SEBs está aqui em Rondonópolis preparando para vocês o 15º Unita Eclesial das SEBs, que vai acontecer o ano que vem, no mês de julho. É um prazer estar mais uma vez com vocês, principalmente nesse dia tão importante para nós, domingo da Páscoa. Nós vamos fazer a nossa reflexão da palavra, que é o espaço que nos é dado pelas SEBs da Arquidiocese de Maringá. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos então fazer essa reflexão, traçando sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia da Páscoa, nós devemos lembrar de Paulo, quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Embora precisamos fazer um pequeno esclarecimento nesta frase. A formulação condicional se, presente no Cristo ressuscitou, pode nos levar a entender que Jesus não poderia ter ressuscitado. O que não faz sentido, porque Jesus alcançou a vida antes de morrer. Sua vida era a mesma que a de Deus. Portanto, a possibilidade de que ele não ressuscitou é absurda. Todo o esforço de pregação de Jesus consistiu em fazer seus seguidores verem possibilidade dessa vida. Eu serei um seguidor de Jesus somente na medida em que eu viver a mesma vida de Deus que ele vive. Essa reflexão que eu acabei de ler para vocês é tirada de um teólogo, Frei Marcos, e eu queria partilhar com vocês porque nos prepara para esse ambiente tão propício para nós de assumirmos a vida e a vida em plenitude. Sabe, todos nós ficamos encantados em ter essa vida comunicada a nós, a própria vida de Deus. O problema é que não pode haver vida se não houver morte. É essa exigência de morte que não estamos dispostos a aceitar na nossa caminhada. Se o grão de trigo não cai na terra e morre, fica infértil, mas se morre, dá muito fruto. Essa exigência de ir além da vida biológica é o que nos faz ficar anos-luz de distância da mensagem desta festa de Páscoa. Celebrar a Páscoa é descobrir a vida em nós e estar disposto a dar mais valor à vida que se manifestou em Jesus do que a vida biológica tão apreciada. Nós vamos começar a escutar agora as leituras desse domingo, mas é importante a gente trazer para nós, nos preparando o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos para a palavra do Senhor. E para esse momento tão importante para nós, de manifestação da nossa fé, creio na ressurreição da carne, na vida eterna, nós dizemos quando participamos da missa, que nós não devemos ficar na ressurreição de Jesus. Cada um de nós, na nossa caminhada, na nossa experiência de SEBs, devemos descobrir que somos chamados para essa mesma vida. Jesus disse para a mulher samaritana: a água que te der se tornará uma fonte que salta para a vida definitiva. A Nicodemos, Jesus diz: você tem que nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O Pai vive e eu vivo para o Pai. Da mesma forma, quem me come, quem me assimila, quem se compromete com o processo de conversão, quem busca a construção do reino de Deus, viverá para mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Acreditamos nisso? Então,
O que nos importa o resto? Colocar tudo o que somos e temos à disposição dos outros é a consequência dessa descoberta da verdadeira vida. Ouçamos agora, então, as leituras preparadas para esse tempo litúrgico. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe, em seu nome, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel que agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para contar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilha Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, nossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também
com ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No domingo, Maria Madalena foi bem cedo ao sepulcro e chorou. Mas Jesus consolou-a de sua pena, e ela atesta: eu vi o Senhor. Não está aqui, exclamou contente o anjo. Voltai correndo e dizei a seus irmãos: aleluia, o Senhor nos amou e libertou. Aleluia, o Senhor nos amou e libertou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. E disse para eles: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo foram correndo ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, ele viu os panos de linho no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, chegou também ao túmulo. Viu os panos de linho estendidos no chão e o sudário, que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava com os panos de linho no chão, estava enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura que diz: ele deve ressuscitar dos mortos. Ele deve ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, glória a vós, Senhor. Nos Atos dos Apóstolos, aparece entre os anos 80 e 90, numa fase em que a igreja ela se encontra organizada. A igreja se encontra estruturada. As comunidades cristãs, elas começam a necessitar de critérios claros que lhes permitam perceber claramente a verdadeira doutrina de Jesus da falsa doutrina dos falsos mestres. Lucas, ele mostra nos Atos dos Apóstolos como a igreja nasce da palavra de Jesus, fielmente anunciada pelos apóstolos, e a vida nova que nasce de Jesus é para todos os homens. Jesus passou neste mundo fazendo bem, libertando os oprimidos, curando os doentes, como consequência deste caminho, nos libertando do pecado. Ele morreu também na cruz e também foi ressuscitado. Esta vida de entrega é uma proposta transformadora para cada um de nós, que nos liberta do egoísmo, da escravidão e do pecado. Será que nós temos que testemunhar essa realidade? Nós estamos conscientes disto? De tudo isso? Enfrentar o mundo sem medo de agir e agir também para combater aquilo que rouba a nossa vida e a dos nossos irmãos. No entanto, é preciso que o nosso testemunho seja comprovado. De que forma? Por uma vida de amor e de entrega, que é um sinal de vida nova de Jesus em nós. Vou dar continuidade à reflexão da palavra neste domingo da Páscoa.
iniciada pela nossa querida Cleusa, que também faz parte da equipe do Comunica 15. E eu vou usar um texto do teólogo José Luiz Sicre, um texto muito bonito que fala sobre uma escolha estranha. Diz assim que as duas frases mais repetidas pela igreja nesse domingo, no domingo da Páscoa, são Cristo ressuscitou e Deus ressuscitou Jesus. Na verdade, isso é um resumo das afirmações mais frequentes no Novo Testamento sobre este assunto. No entanto, como evangelho para este domingo, foi escolhido aquele que não tem Deus Pai ou Cristo como protagonistas, nem confessa sua ressurreição. Os três protagonistas que lhe menciona são puramente humanos: Maria Madalena, Simão Pedro e o discípulo amado. Não há nem mesmo um anjo. A história do Evangelho de João concentra-se nas reações desses personagens muito diferentes. Maria reage apressadamente. Basta ver que retiraram a lápide para concluir que alguém levou o corpo. A ressurreição nunca passou pela sua cabeça. Simão Pedro age como um inspetor de polícia diligente, corre para o túmulo e não se limita, como Maria, a ver a laje rolada. Entra, percebe que as bandagens estão no chão e que o sudário, porém, está enrolado em local separado. Algo muito estranho, mas ele não tira nenhuma conclusão. O discípulo amado também corre, ainda mais rápido que Simão Pedro, mas depois espera pacientemente por ele. E ele vê o mesmo que Pedro, mas conclui que Jesus ressuscitou. O Evangelho de João, que tanto nos faz sofrer ao longo do ano com seus discursos intrincados, oferece hoje uma mensagem esplêndida. A primeira vinda apresentada por Maria Madalena. Antes da ressurreição de Jesus, podemos pensar que ele é uma fraude. Depois, na experiência de Pedro, nesse Evangelho, não saber o que pensar. E por fim, o discípulo amado, que dá o misterioso salto de fé. Por que o discípulo amado espera por Pedro? Este fato é muitas vezes interpretado da seguinte maneira: o discípulo amado, seja João ou quem quer que seja, fundou uma comunidade cristã bastante peculiar, que corria o risco de se considerar superior às outras igrejas e acabar separada delas. De fato, o quarto evangelho deixa clara a enorme intuição religiosa do fundador, superior a Pedro. Basta-lhe ver para crer. Como mais tarde, quando Jesus aparece no Lago da Galileia, ele sabe imediatamente que ele é o Senhor. No entanto, sua intuição especial não o coloca acima de Pedro, a quem espera na entrada do túmulo em sinal de respeito. A comunidade do discípulo amado, imitando seu fundador, deve sentir-se unida à igreja total, pela qual Pedro é responsável. E aí a gente completa com as duas outras leituras, que a gente pode trazer duas palavras fundamentais representadas nessa liturgia de hoje: benefícios e compromissos. Veja, ao contrário do Evangelho, essas duas leituras de domingo, Atos dos Apóstolos e Carta aos Colossenses, afirmam fortemente a ressurreição de Jesus. Embora sejam muito diferentes, há algo que nos une. Ambos mencionam os benefícios da ressurreição de Jesus para nós. Nos Atos dos Apóstolos, perdão dos pecados. Na Carta aos Colossenses, a glória futura. Ambos também afirmam que a ressurreição de Jesus implica um compromisso para os cristãos. Nos Atos dos Apóstolos, pregar e testemunhar, como os apóstolos. E na Carta aos Colossenses, e aspirar ao que é do alto, onde está Cristo, não ao que está na terra. Neste domingo da Páscoa, nós somos chamados e convocados pelo próprio Cristo ressuscitado
e pelo compromisso assumido da nossa igreja de sermos realmente testemunhas dessa ressurreição, que possamos assumir esse olhar novo e renovado trazido pelo nosso querido Papa Francisco. Nós queremos fazer com que as nossas comunidades eclesiais de base, o nosso jeito de ser igreja no mundo, seja também um lugar de vivência, como testemunhamos há muito tempo, a sinodalidade. Que nós possamos, através do Cristo ressuscitado, sermos essa igreja que se converte tanto na estrutura como nessa conversão pessoal. Lugar de partilha dos ministérios, lugar de colocar os nossos dons a serviço da comunidade, como aprendemos nessa semana no Tríduo Pascal, de lavar os pés daqueles que mais necessitam, uma igreja aberta e acolhedora, e mais ainda, que nós sejamos uma comunidades eclesiais de base em saída para as periferias. Irmãos e irmãs, para celebrar a Páscoa é preciso movimentar o coração e ter um novo olhar, capaz de ver além dos que os olhos veem. Atreva-se a ir mais longe, nasça para uma nova vida. Vamos rezar. Que a igreja seja um passo para a vida, libertação, inclusão, outro mundo possível em que as relações interpessoais sejam vinculantes e saudáveis. Que sejamos um canal da vida. Que em nossas comunidades paroquiais e religiosas coloquemos aquela paixão pela vida que nos leva a estar presentes onde ocorrem situações de morte. Que sejamos um canal de vida. Que sejamos homens e mulheres incondicionalmente comprometidos com a vida. Que digamos bem a vida com nossas palavras, nossos gestos, nossos passos. Que sejamos um canal da vida. Que todos nós sejamos geradores de vida junto com aqueles que vivem sozinhos, sofrem de doenças, fogem de seus países e sofrem maus tratos. Que sejamos um canal de vida. Que a paz seja possível em todos os contextos, ao nível das nossas relações interpessoais, ao nível das nossas instituições, ao nível internacional. Que estejamos vigilantes e atentos a todos aqueles que chegam fugindo de contextos de destruição. Que sejamos um canal da vida. Celebrar a Páscoa e acreditar na ressurreição significa escolher acolher a vida dos pobres, dos desesperançados, dos que se sentem ameaçados. Obrigado, Jesus de Nazaré, que deu a própria vida em favor da vida. Que o Senhor nos abençoe, que tenhamos uma ótima semana e que Deus ilumine sempre o nosso caminhar para sermos testemunhas desse Cristo ressuscitado que gera vida e vida em abundância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos e uma feliz Páscoa. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para
que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, Eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.